Eu tinha certeza que eu era burro. Isso mesmo. Durante muitos anos da minha adolescência e começo da juventude, eu tinha certeza que eu era burro. Esse é o meu tema hoje. Era um pensamento, era mais do que um pensamento, era um sentimento que me dominava de que eu era burro, que eu não podia aprender como os meus colegas, como as outras crianças. E essa ideia de que eu era burro, ela era muito forte dentro de mim a ponto de me travar. Quem sabe alguém vendo a live de hoje possa dizer, você ainda é burro. E é um direito que você tem. Mas se você acha que eu ainda sou burro, é porque você não me viu naquele tempo. E eu achei que eu deveria conversar com os meus amigos sobre isso, porque há muitas pessoas que pensam que são burras, como eu pensava, só que esse não é exatamente o ponto. Há muitos filhos hoje que pensam que são burros. Eu podia usar outra palavra, sabe? Eu podia dizer que tem limitação cognitiva, que é o mentecapto. Podia usar uma dessas palavras modernas, né? Dislexia, TDAH, essas coisas aí. Mas, na época, esses termos não se usavam. Então, durante bastante tempo, mas não foi pouco tempo, durante muito tempo eu tinha certeza que eu era burro. E isso começou em 1975, quando a gente foi transferido para a Argentina. Meu pai foi morar lá, minha mãe, nossa família, e aí na escola a história era outra, a língua nacional era outra, a geografia outra, a fase que estavam na matemática era outra. Tinha um outro aspecto muito interessante que eu demorei bastante para entender por que eu achava, não é que eu achava, eu tinha certeza que eu era burro. É que nós saímos de uma cidade muito pequena, uma cidade de 10 mil habitantes, e fomos para uma cidade que na época eu estimo que tinha uns 2 milhões de habitantes, hoje já tem quase 4 milhões. Então, olha a diferença cultural, social, econômica. Havia diversas coisas que criaram em mim uma disruptura. Porque até a quarta série eu era um bom aluno. Olha só, eu quero compartilhar isso aqui na live porque eu já dei esse testemunho algumas vezes. No meu livro Quando Jesus Me Chamou, no capítulo 18, eu falo sobre isso. Tem um capítulo lá especialmente sobre isso, e o título é Eu tinha certeza que eu era burro. E eu demorei bastante para entender algumas coisas. Então, na Argentina, o modelo que se usava lá, e eu não estou dizendo que era um mau modelo, não é isso. Eu é que não estava no meu lugar. A professora, quando ela entrava na sala, os alunos tinham que ficar todos em pé. Então nós ficávamos todos em pé, buenos dias, senhorita, e acolhíamos a professora, e nós permanecíamos em pé. A professora sentava e começava a pedir a tabuada. Então ela dizia o número do aluno e dizia para ele calcular alguma multiplicação, para saber a tabuada. E quando chegava a minha vez, eu nunca sabia. Então chegou um ponto que aquela professora, ela percebeu que eu tinha um problema grave de aprendizado, problema emocional e assim por diante. Mas talvez ela tenha percebido isso tarde, quando eu já estava traumatizado, bloqueado, e já estava nascendo em mim a certeza de que eu era burro. Então, por fim, como eu nunca sabia a tabuada,
Ela perguntava para o amiguinho do meu lado quanto que é 7 vezes 9, ele respondia 63. Aí perguntava para o da direita quanto é 7 vezes 9, ele dizia 63. Enéas, quanto que é 7 vezes 9? Eu ficava quieto. Ficava quieto. Então, eu contei algumas vezes, e no livro eu contei também, que um dia Jesus me tocou. Eu quero falar sobre isso hoje, se der tempo, porque eu não quero me estender aqui na live. Um dia Jesus me tocou e eu fui liberto desse sentimento. Só que quando a gente conta assim no púlpito, ou quando eu contei no livro, talvez eu não me apercebi de alguns detalhes, porque quem ouve ou quem lê tem a impressão, ou pode ter a impressão, que tocado por Jesus, aconteceu um milagre na minha mente e subitamente eu sabia as coisas que antes eu não sabia. E é um erro, e talvez eu induzi os meus ouvintes ou os leitores ao erro, não intencionalmente, mas por não ter percebido esse detalhe. Então hoje eu quero compartilhar isso porque você pode ter um filho seu que está sendo diagnosticado com esses transtornos que hoje tem por aí. E eu quero dizer aqui com toda certeza, não se iluda. A maioria desses transtornos que estão hoje nomeados não é para ajudar o teu filho, não é para criar uma clientela nas clínicas de psicologia, psiquiatria, psicanálise e por aí vai. É para tornar você um cliente, para ter uma receita garantida. Eu sou psicanalista clínico, eu posso falar isso com tranquilidade, sem problema nenhum. Esses nomes que tem por aí não é para ajudar teu filho, não é para resolver problema, é para criar clientelismo, tá bem? É para ter uma receita robusta, crescente, é para criar uma carteira. Aqui quem trabalha com venda sabe exatamente o que eu estou falando, é para criar uma carteira e é para fazer essa carteira crescer. Então, em vez de dizer que o seu filho tem um problema no aprendizado, que eu já vou abordar isso, esse chamado profissional da saúde mental, ele cria um nome chamativo, ou ele usa um nome chamativo para dizer que o seu filho tem determinado transtorno, e em vez de ajudar o seu filho, ele está ajudando a si mesmo, estabelecendo uma carteira robusta e crescente. Então note, quando eu estava então na 6ª série, eu tirava muita nota baixa, muita, eu não sabia matemática, e você que é pai sabe o que eu vou te falar. Quem não sabe matemática, não sabe dividir, não sabe extrair raiz quadrada, na verdade, se não tiver o fundamento, que são as 4 operações básicas, né? Subtrair, somar, multiplicar, dividir. Quem não souber isso está travado, porque não tem os chamados prolegômenos, são os fundamentos para se compreender a matemática, a física e por aí vai. E eu não tinha isso, eu não tinha. Então, as minhas notas eram péssimas. E eu que tinha sido um bom aluno até a 4ª série, eu que no primeiro ano de escola ganhei um penal, na época chamava penal, um estojo de madeira, porque eu era o melhor aluno na classe. Depois, na 6ª série, eu era o pior. Depois, na 7ª, eu reprovei. Fui para a 8ª série com muita dificuldade. Depois fiquei 4 anos sem poder estudar, porque eu não tinha documentação. Entrei no 2º grau com a ajuda de uma professora que conseguiu uma carta. Olha só, então, de ser burro, eu entendo. De ser burro, eu entendo. Há algum tempo um humorista me chamou de o jumento da noite. Até no meu blog eu escrevi sobre isso.
Então eu não tenho problema nenhum se alguém me chama de burro, de jumento, porque disso eu entendo. Mas eu não entendo somente de ser burro. Eu entendo de reatar, porque eu falei que eu tive uma disruptura na minha vida acadêmica, no meu aprendizado, mas depois Deus me deu a graça para reatar isso. Então, o aluno que é burro, e se teu filho é burro, eu estou falando isso com amor. Não pense que eu estou gastando meu tempo aqui para ofender alguém, de jeito nenhum. Mas se o teu filho se sente burro ou você vê ele como uma pessoa burra, é preciso considerar o seguinte: quem se sente assim, se sente humilhado, se sente constrangido, envergonhado, não tem coragem de fazer perguntas, não tem coragem. Se teu filho tem problema de aprendizado, ele não tem coragem de fazer pergunta. Gente, fazer pergunta é sinal de inteligência. Se teu filho tem problema de aprendizado, ele tem vergonha de fazer pergunta. Na verdade, ele não quer que o professor enxergue ele. Ele não tem coragem de dizer para o professor: eu não entendi isso. É muito grave, é muito grave. Eu demorei muitos anos para entender que eu já não entendia o enunciado. Então, quando havia uma questão, não é nem que eu não sabia fazer o cálculo, porque eu não sabia mesmo, mas eu nem entendia o enunciado. Eu não compreendia o que é que estava sendo pedido. Porque na construção do enunciado tinha partes que eu não sabia o que significava, mas eu não tinha coragem de perguntar. Essa live de hoje é muito importante. Eu queria que Deus me desse a graça de que os meus amigos compartilhassem. Tem muito filho que está na escola indo mal. O fato de seu filho ser aprovado para o próximo ano não significa que ele está bem. Não significa que as notas estão boas. Não significa que ele compreendeu a matéria. O fato de que seu filho ano que vem vai para o segundo grau pode não querer dizer nada. O fato de ele entrar na faculdade pode não significar nada. Porque hoje tem a aprovação automática. O colégio também tem interesses financeiros, econômicos. Eles não querem criar uma imagem ruim. O professor hoje tem muita dificuldade da nota baixa, de reprovar aluno. Porque antigamente, se o aluno ia mal, o pai cobrava do filho. Agora, se o aluno vai mal, o pai vai lá na escola desaforar o professor. Notou? Porque nós estamos hoje numa briga por direitos e tentando fugir das responsabilidades. Tá bem? Então, se teu filho está tendo problema na escola, pode ter certeza, seu filho é uma pessoa envergonhada, seu filho é uma pessoa tímida, seu filho é uma pessoa que tem muitos traumas, tem problemas emocionais não resolvidos. E quem não entende não dá importância para os problemas emocionais, mas eu vou dar um exemplo e eu espero que te ajude. Talvez você conheceu uma pessoa com depressão. A pessoa tem o seu corpo perfeito, mas a pessoa em depressão ela está em profunda crise existencial, há um vazio dentro dela e ela está completa e totalmente desanimada. Ela não tem vontade de comer, de tomar banho, de trabalhar, de sair. Absolutamente nada a atrai. E talvez você conheceu alguém que não tem uma perna, ou não tem um braço, ou infelizmente a pessoa perdeu um olho, ou é cega.
E essa pessoa é trabalhadora, é corajosa, é alegre. Como que é possível que alguém que tendo o corpo saudável está prostrado numa cama e a outra que tem limitações físicas, essa pessoa está trabalhando, está estudando, está produzindo? Isso aí ajuda muito a gente a entender a importância da saúde emocional. Então eu vou repetir. Se teu filho está indo mal na escola, ele está envergonhado, ele está constrangido, ele não faz pergunta para o professor, pode ter certeza, teu filho, se ele vai mal na escola, ele não faz pergunta. Ele não é capaz de dizer, eu não entendi isso. Jamais. Ele não é capaz de dizer, professor, o senhor poderia explicar mais uma vez? Porque aí tem um outro problema. O professor ele quer passar a matéria, até por uma exigência, uma demanda da escola, do colégio, ou da ementa daquele curso, ele quer passar a matéria. E se ele não for interrompido, e se algum aluno não disser, professor, eu não entendi, ele vai passar a matéria e vai embora. Queridos amigos, se você é pai, se você é mãe, eu quero te dizer uma coisa. Naquela fase que eu tinha certeza que eu era burro, eu achava que porque os outros alunos estavam quietos e não faziam perguntas, é porque todos eles tinham entendido. Eu demorei anos para descobrir que uma turma muito quieta é uma turma que não está entendendo. É uma turma que não está compreendendo, ela não está apreendendo aquilo que ela ouve. Então eu sentava lá no fundão. Quem está comigo na live sabe que o fundão é um lugar terrível. Eu vi muita coisa acontecendo no fundão. Coisas que eu nem deveria ter visto, eu vi. E eu sentava lá atrás justamente porque eu queria ser invisível. Eu não queria que o professor perguntasse nada, eu não queria que ele me olhasse. E eu não perguntava nada também. Mas um dia eu voltava para casa, eu voltava do colégio, já estava no 2º grau, primeira série do 2º grau. E eu estava indo muito mal. E no ônibus, quando eu voltava para casa, aquele barulho que só quem anda de ônibus já viu. Pessoal voltando da fábrica, pessoal voltando do colégio, aquela barulheira toda. E eu quieto, em pé, segurando naquele cano que tem lá em cima. E de repente eu ouvi a voz maravilhosa de Jesus. E Jesus disse assim, Enéas, por que você é triste? E quando o Senhor falou isso, parece que eu fui colocado dentro de uma bolha. Eu não ouvi mais nenhum ruído do ônibus. Se você já andou de ônibus, em estrada de calçamento, você sabe muito bem o que eu estou falando. É o barulho das rodas, é a suspensão que bate, são peças mecânicas que batem, o chão de alumínio bate, pessoas conversam. Quando Jesus falou comigo, parece que eu fui colocado dentro de uma bolha. E eu só ouvi a voz do Senhor dizendo, Enéas, por que você é triste? Olha à tua volta, as pessoas que estão no ônibus são pobres como você. Elas estão indo para o mesmo bairro que você e elas não são tristes. E Jesus tocou no meu braço. Eu não sei explicar, mas foi isso que aconteceu, eu não sei explicar. Ele encostou o dedo no meu braço. E quando o Senhor fez isso, algo mudou dentro de mim, que eu também não sei te explicar, mas é nesse ponto que eu queria chegar, porque às vezes que eu dei esse testemunho, sem querer, eu dei a impressão que a minha mente teve uma transformação mágica, e subitamente eu compreendi as coisas, mas não foi assim. O que aconteceu é que naquele momento eu perdi o medo. Eu acho que essa é a palavra. Naquele momento, eu perdi o medo.
E você conhece, a Escritura diz, o perfeito amor lança fora todo medo. E eu que havia sentado sempre no fundão, tinha medo de fazer pergunta, não queria que o professor olhasse para mim, não queria que ele me perguntasse as coisas. Na noite seguinte, eu fui sentar lá na frente, na primeira fileira. Era a carteira do meu colega, já era minha, e à nossa frente a carteira do professor. E era uma aula de matemática. Justamente a aula onde eu tinha dificuldade, a pior dificuldade. Eu tinha outras também, mas aquela era a minha pior dificuldade. E quando eu sentei na primeira carteira, o professor Odinei Martins estava dando aula de matemática. E ele estava explicando um daqueles cálculos que começa no lado esquerdo da lousa e enche todo o quadro. E ele foi explicando. E quando ele tinha terminado a sua explicação e o seu cálculo, um cálculo gigantesco, eu disse, professor Odinei, eu entendi todo o cálculo. Eu só não sei de onde é que saiu aquela função ali no meio. Eu não entendi só aquele particular ali no meio. Ele falou assim, Enéas, isso aí é aula de quinta série. Eu não estou aqui para ensinar quinta série. Note que o professor Odinei era um excelente professor de matemática. Ele foi tão cirúrgico que ele disse, aquilo que você não está entendendo, você tinha que ter aprendido na quinta série. Onde que eu estava na quinta série? Na Argentina, traumatizado, envergonhado, constrangido, porque eu não entendia nada daquilo. Olhe como ele foi cirúrgico. Só que agora eu não tinha mais medo. Jesus havia tocado em mim. E eu que antes não era capaz de fazer pergunta, se um professor me falasse isso, eu não responderia mais. Mas agora uma transformação havia iniciado na minha vida. Eu disse, professor Odinei, eu levantei cedo, trabalhei o dia inteiro, eu não fui para casa tomar banho, eu não jantei porque não dá tempo para vir para a sua aula, para aprender matemática com o senhor. Mas se o senhor não quiser me dizer de onde saiu isso ali, se o senhor não quiser me ensinar, eu vou achar alguém que me ensine. Você entende do que eu estou falando? E o professor Odinei olhou para mim e de repente ele disse, você está certo, me desculpe, vem cá. E eu fiquei em pé, ele apagou todo o quadro, ele foi muito gentil. É porque Deus estava começando uma obra na minha vida para que hoje eu também pudesse testemunhar e ajudar você de alguma maneira. Ele disse, vem cá. E ele começou a fazer todo o cálculo, explicando parte por parte. Desde que Jesus me tocou, eu perdi o medo. É verdade que a maioria das coisas eu não sei. Por haver estudado, eu percebi que a maioria das coisas eu não sei. Mas eu não tenho mais medo. Eu não me acho mais burro. Eu sei que, assim como as outras pessoas conseguem aprender, eu também posso aprender. E caminhando para o final, durante muitos anos, eu achava que os alunos que iam bem somente porque eles eram inteligentes e que eu ia mal somente porque eu era burro. Mas quando Jesus me tocou, eu entendi uma coisa básica, uma coisa elementar, fundamental. E talvez isso esteja faltando para os teus filhos. Eu chegava do colégio, chegava da escola, do jeito que a pasta chegava, ela ficava. Do jeito que o livro ficava, dormia. Eu não mexia em absolutamente nada. Eu quero dizer para você que é papai e que é mamãe, não deixe ninguém colocar um nome chique na burrice do teu filho. Vou repetir.
Não deixe nenhum psiquiatra, terapeuta, psicólogo, psicanalista, e eu estou falando como psicanalista clínico, não deixa ninguém colocar um nome chique na burrice do teu filho. Isso vai justificar ele diante de você, isso vai explicar por que ele vai mal, mas isso não vai resolver o problema. Pôr um nome bonito na burrice não vai resolver o problema. Mas se quando chegar em casa, ele tomar o café dele, fizer o lanche, tomar banho e depois abrir a pasta e olhar novamente a matéria que ele recebeu naquele dia e identificar os pontos que ele não compreendeu e buscar solucionar, e o teu filho deixar de ser um aluno e se converter num estudante, algo mágico vai acontecer na cabeça do teu filho. Para isso, os professores deveriam ser convertidos em mestres. Mas não espere por isso. É melhor você trabalhar para que seu filho deixe de ser um aluno. O aluno tem uniforme, tem material, tem professor, tem escola, tem número de matrícula, tem carteirinha de aluno, mas ele não estuda. Ele não estuda. Ele não estuda. Se o teu filho fica o dia inteiro no celular, na frente da televisão, ele não está estudando. Não está. E eu vou te falar mais uma coisa, para nós caminhar para o final. Países desenvolvidos, países de primeiro mundo, Suécia, Finlândia, já perceberam que o ensino virtual ele deve ser complementado pelo ensino físico. Ou seja, se teu filho lê livros no Kindle e em outras plataformas, mas ele não lê um livro físico, se ele não tem um livro com página, o teu filho está com um problema de aprendizado. Isso não é eu que estou falando. Grandes pedagogos e países de primeiro mundo, eles já estão retornando. Eu não sei se você sabe, no Brasil já foi discutido várias vezes e logo vai ser implementada a ideia de que seu filho não precisa mais escrita cursiva, somente caixa alta. Porque dizem eles, a gente está caminhando para usar só o computador. Sabe esse lugar para onde nós estamos indo de somente se usa o computador? O primeiro mundo já esteve lá, eles chegaram antes do que nós. E esses países descobriram o quê? Que escrever J é diferente de você teclar J no computador. Porque no computador tanto faz se você tecla J, L, M, K, não interessa, não muda nada. Você está apertando uma coisinha quadrada e preta. Mas quando a criança pega uma caneta e desenha, a mente dela é ativada. Eu percebi que quando eu leio a Bíblia no celular, que às vezes faço isso quando estou viajando, eu consigo ler muitos capítulos em pouco tempo. E eu não sei explicar para você por que quando eu leio a Bíblia no livro físico, demora mais. E comentando hoje isso com a Brenda, minha filha, ela disse que pedagogos já perceberam isso e comentaram que é facilmente de notar que quando você lê um livro no Kindle é muito rápido, grandes livros são lidos rapidamente. E quando você lê um livro físico demora mais. Então eu vou dizer para você, e já vou orar. Se teu filho chega em casa e a pasta fica do jeito que estava, teu filho é um aluno, ele não é um estudante. Não adianta colocar nome chique no problema dele, porque não vai resolver. Não adianta levar no pedagogo, no psicólogo, no psicanalista, psiquiatra. Repito, eu sou psicanalista clínico e faço atendimento clínico. Não vai resolver. O que vai conseguir é dar um nome bonito e classificar ele numa tabela. Só isso, mas não vai resolver o problema do teu filho. Teu filho precisa ler livro físico. Teu filho precisa abrir a pasta. Você precisa ajudar ele. Você brigar com ele não vai resolver. Brigar com ele não vai resolver. Você precisa ajudar ele a deixar de ser um aluno e se tornar um estudante.
Foi quando isso aconteceu na minha vida que eu deixei de ser burro. Eu estou falando isso com muito amor, muito amor. Eu estou vendo uma geração se perdendo, eu estou vendo muita gente se perdendo. Muitos filhos se perdendo. Porque os profissionais dão um nome chique, aí o pai pacifica. Ele pensa, é verdade, meu filho tem um transtorno tal. Ele não precisa estudar, ele não precisa ler livro, ele não precisa fazer cálculo, porque ele tem esse transtorno. Não é verdade. Eu preciso terminar. Mas como eu queria que Deus tocasse teu coração nesta hora. Que quando você assistisse essa live, em qualquer momento, você considerasse que algo pode ser feito. E não é difícil, mas é preciso querer mudar. Uma das manifestações do Espírito Santo está lá em Isaías 11, versículo 2. É que o Senhor, Ele dá o espírito de inteligência. Hoje eu quero orar assim. Eu sinto uma presença muito forte de Deus, querendo, quem sabe, salvar o teu filho. Salvar da burrice, salvar do ostracismo, salvar da margem da vida, salvar do desprezo, salvar do trauma, salvar ele de ser um perdedor. Eu gostaria de berrar isso para todo mundo ouvir. Vamos orar? Desculpe se eu me estendi um pouco hoje. Eu quero orar com você. Se alguma pessoa estiver enferma, se você tem fé, se você deseja, traga um copo de água aí onde você está. Nós vamos consagrar, pedir que o Senhor santifique e depois você tome com fé. Jesus é tão bom, meu amigo. Jesus é tão maravilhoso. Ele é poderoso, tá bem? Você já separou a água? Vamos fazer isso? Maravilhoso Deus, ó Senhor, Tu és tão amado, tão fiel. Eu te adoro nesta tarde. Ó Senhor, eu compartilhei a palavra conforme ela veio ao meu coração. Eu creio que o Senhor quer salvar as crianças, Pai, quer salvar os adolescentes, os jovens, salvar da burrice, salvar do trauma, do desprezo, salvar da vergonha, salvar da pobreza, salvar das limitações. Ó Deus, o meu amigo, a minha amiga que ouviu a Tua palavra, eu peço que o Senhor a ajude a compreender e que aquela obra que o Senhor fez na minha vida, que ela se multiplique na vida dos meus amigos, dos meus irmãos, das pessoas que virem essa live modesta, mas honesta. Ó Deus, abençoe, Pai, que os filhos sejam prósperos, que os filhos sejam transformados de aluno em estudantes, que os professores sejam mais do que professores, sejam mestres. Tem compaixão, Senhor, dos nossos filhos. Tem compaixão das crianças, dos adolescentes, dos jovens. Opera um milagre, Pai, em sua mente, em sua disposição, no seu ânimo, nos seus afetos. Que o Teu Espírito, Senhor, que promove inteligência, apareça, Senhor, nos nossos filhos. Nós rogamos Tua graça sobre isso. Ó Deus, nós consagramos também esta água que meu irmão, minha irmã separou. Pedimos que o Senhor santifique e que depois, quando ela for tomada, quando ela for passada sobre a ferida, sobre a doença, o Teu poder, Senhor, de restaurar todas as coisas se manifeste e seja restaurada a saúde, a fortaleza, a disposição, o ânimo. Ó Deus, eu oro assim, Senhor, para o meu bem, para o bem dos meus amigos e para a glória e o louvor de Cristo Jesus, Senhor nosso.
Amém e amém. Amém, queridos. Muito obrigado pela gentileza, obrigado por ficar junto. Se você quer abençoar alguém, compartilhe essa live, envie para alguém, tá bom? Permitindo o Senhor, nós estaremos juntos amanhã novamente, 12:50. Quem sabe amanhã a gente fale menos, tá? Um abraço, até lá.